Boa noite, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um grupo familiar, onde nós estudamos a palavra de Deus e temos a oportunidade de meditar nos ensinamentos de Jesus Cristo. Amém? Muito bem, eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 2, nós vamos ler o versículo 23 a 25. Aqui relata o sofrimento do povo de Deus na terra do Egito. Então fala assim, estou lendo Êxodo, capítulo 2, versículo 23 a 25, né, Velho Testamento. E aconteceu depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus, por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. Amém? No versículo 25. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os. Deus, né? Muito bem. Quando nós falamos dessa passagem, aqui fica evidenciado o poder de uma aliança, né? Para que serve uma aliança? Né? Por que Deus faz uma aliança? Deus faz uma aliança porque Ele reconhece que se nós não tivermos uma cobertura, né, nós não podemos ser atendidos por Ele, nós não temos valor em nós mesmos para fazer coisa alguma. Mas essa aliança, a palavra aliança, significa que existe obrigação de ambas as partes. E hoje nós vamos estudar muito rapidamente, falando bem assim, de uma forma bem simples, o que Deus espera de nós na aliança, amém? Então agora eu queria te mostrar, né, que quando você vê a Bíblia assim, e você vê Jesus fazendo assim as suas pregações, é muito legal quando ele pregava sobre o reino dos céus, não é? Ele é muito legal quando ele curava enfermos, ressuscitava mortos. Mas Jesus, ele veio por causa de uma aliança, né? Foi uma aliança que Deus fez, né? E através de Jesus Cristo, né? Mais apropriadamente até o seu sangue, que foi derramado lá no Calvário, né? Esse sangue que foi vertido no Calvário, ele trouxe para nós uma nova aliança, né? Também conhecido como uma dispensação da graça, ou uma época em que nós temos melhores promessas, porque a morte de Jesus Cristo, né, e o seu sangue derramado pagou um preço que nós não teríamos condição de pagar pelos nossos pecados. E eu queria te mostrar a importância dessa aliança, né? Você vê que Deus, ele ouviu, né, que nós acabamos de ler, o povo chorar, reclamar, sofrer, mas Deus não veio por causa disso, Deus veio por causa da aliança. Deus não é sentimento, porque você deve saber que quando uma pessoa faz as coisas erradas, na hora que ela percebe que a justiça chega, na hora que ela percebe que ela vai ter que pagar pelo que ela fez, normalmente a pessoa cai em pranto, chora, se humilha, baixa a cabeça, não consegue nem olhar para o alto, fica com a cabeça baixa, cobre a cabeça. Por quê? Porque é óbvio, não é? Que quando a pessoa sabe que ela vai ter que pagar pelo que ela fez, ela começa a chorar. Quando ela sabe que ela deixa de fazer o que ela deveria, é óbvio que o choro dela não significa que ela não vai colher, né, as consequências. Preste muita atenção no poder do sangue de Jesus Cristo. Estou lendo a primeira carta de João, lá no final da Bíblia, capítulo 1, versículos... vamos ler 5, vai? Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Quer dizer, luz, santidade, trevas, pecado. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros. Olha só, então você vê o amor ao próximo, né? E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, nessa aliança, o sangue de Jesus Cristo, ele veio e purifica todos os nossos pecados. Amém? No versículo 8,
Se alguém ainda acha que não é pecador, ah, não, mas eu tenho. Olha só que a Bíblia fala: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você vê que essa carta foi escrita para os cristãos. Então, os cristãos, eles pecam. Mas o que faz a gente permanecer na aliança, né? O que faz a gente permanecer na aliança, pessoal, é uma atitude. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, a salvação nossa vem de ouvir a palavra. Amém? Porque muitas pessoas falam assim, ah, não precisa, não. Olha, Deus é bonzinho, olha, Deus vai levar tudo em conta, olha, Ele sabe que eu tenho meus motivos, sabe? Às vezes a gente quer cobrir, né, como o pessoal fala, tapar o sol com a peneira, né? E Deus não é assim. Eu vou te mostrar um texto, né, que está no livro de João, né, e isso normalmente não é um assunto que as pessoas gostam de ouvir, não é um assunto que muitas pessoas gostam de pregar, né, porque é uma mensagem que é a verdade, e a verdade é como se fosse uma espada, né, a espada ela corta, né, ela corta de um lado e corta do outro, ela corta o pecado, amém? Mas ela corta também tudo aquilo que levou a pessoa a entender que a falta que o que ela faz cometendo pecado vai ficar por isso mesmo. Não. A espada, ela tem duas lâminas, né? Ela corta. Então você não, fica indesculpável, né? Você não tem justificativa. Eu vou te mostrar isso, porque quando a gente fala que Jesus é amor, é claro que é amor. Você consegue imaginar que uma pessoa que larga o seu reino e vem morrer por pessoas que são pecadores, pessoas que estão ofendendo ele, que estão cuspindo, que estão matando ele, maltratando, e ele ainda fala, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que faz. É óbvio que Jesus é amor. Mas Jesus, ele vem a revelar a justiça. O que significa a justiça? A justiça significa que nós escolhemos o fim que nós vamos ter. Somos nós que escolhemos, não é Deus, não é Jesus. E o que nós escolhemos, se nós não conhecermos a palavra, nós vamos nos decepcionar, não é nessa vida, é quando nós estivermos diante dele. Então a palavra, ela vem esclarecer isso. Jesus, ele fala, conversava muito sobre muitas coisas, curava, quem não diz. Mas aí, em uma certa ocasião, está escrito assim, João 6,60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Não é? Então os discípulos falam assim, nossa, duro esse discurso. Ele não está falando de conquistar casa, ganhar carro, olha, ter uma vida abençoada. Ele está mexendo com a nossa essência. Ele está indo fundo na natureza humana. Mas por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele quer tirar de nós as trevas. Ele quer tirar de nós o gosto do pecado. Ele quer fazer com que nós tenhamos a força para resistir todas as ofertas do mundo e permanecermos na palavra de Deus. No versículo assim 66, está escrito assim, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, quer dizer, abandonaram Jesus, e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, quer dizer, ele tinha 3.000, 5.000 pessoas que seguiam. Imagina assim, com Jesus, com uma igreja com 3.000, 5.000 pessoas. Aí ele vai dar uma mensagem que nem eu estou lendo aqui. Né? Olha o que acontece. A igreja esvazia. Esvazia de todos? Não. Esvazia de todos aqueles que não querem ter o compromisso que tem uma aliança. Uma aliança, ela envolve compromisso da nossa parte. Né? Então ele fala aqui, então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Pedro, ele reconhecia que, apesar de Jesus estar fazendo um discurso duro, e no fundo na natureza humana, tirando todas as desculpas daqueles que querem continuar numa vida de pecado, Pedro reconhecia, se nós não tivermos com o Senhor, nós não temos chance de salvação. A palavra de Deus, ela tem o poder de limpar da nossa natureza tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Muito bem. E aí eu vou te mostrar, não é só
Obviamente eu não vou ler, porque é muito texto. Mas eu queria que você, nessa noite, você tivesse a oportunidade de ser agradecido, assim como todos nós somos agradecidos por aquele sangue que foi derramado no Calvário. Porque se não fosse aquele sangue trazer para nós uma nova aliança, e aquele sangue perdoar todos os nossos pecados, como nós lemos, né? Se confessarmos, ele é justo e fiel para nos perdoar, o sangue dele, né, nos traz o perdão, a redenção dos pecados, nós não teríamos uma esperança muito boa. Mas olha só, eu vou comentar com vocês, quando Jesus ele vai e cura, né, o criado do centurião, né, quando ele se admira da fé desse centurião, isso está em Mateus, eu vou ler só Mateus, vou ficar só em Mateus para facilitar, para ir rápido. Mateus capítulo 8, versículo 12, né, quando Jesus ele fala, né, o que acontece com aqueles que não creem na palavra dele, não creem que ele é o Filho de Deus, não levam em conta a Bíblia, a Escritura, como sendo ele próprio falando, ele vai falar. Presta atenção, eu vou voltar no versículo 11. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Quando ele fala Abraão, Isaque e Jacó, ele retrata, ele está remetendo à aliança que foi feita por Deus no passado com Abraão, Isaque e Jacó. E essa aliança vem através de nós pela palavra de Deus. Amém? E aí ele fala assim, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Mas que reino que é esse? O reino do mundo. Amém? Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então você vê que Jesus está alertando. Olha, não é? Se você não crê que eu sou filho de Deus e que a palavra que eu trago é a verdade, se você quiser ir por outro caminho, haverá pranto e ranger de dentes. Mais para frente, lá em Mateus capítulo 13, folhando rapidinho, versículo 42, a mesma coisa, não é? Aqui ele fala, que ele está falando de quem pratica o escândalo, a iniquidade, aquelas pessoas que não sabe, acabam defamando, né? Fazendo prejudicando a obra de Deus através de escândalos. Não faz questão de andar no caminho que Jesus propôs, não é? Então ele fala assim, eu vou ler o 41 para você entender o sentido. Olha só, mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, né? E os que cometem iniquidade. Iniquidade é injustiça, a pessoa que é injusta, a pessoa que quer enganar as pessoas, a pessoa que sabe que está prejudicando e continua prejudicando o seu semelhante. Então, esse tipo de pessoa, olha a condenação. 42. E lançá-los-ão, né, vão ser lançados na fornalha de fogo. Ali haverá, novamente, pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas é um duro discurso, né? Será que a gente conseguiria permanecer com Jesus, né? Se ele continuar sendo discípulo, se ele falasse uma coisa dessa? Eu creio que sim. Eu creio que você que está assistindo, você que está ouvindo essa mensagem, eu tenho certeza que se você fica ouvindo isso, é porque você ficaria também com ele. Porque ele está rasgando a natureza humana. Ele está mostrando que Deus não leva em conta nenhuma desculpa. Deus não toma o inocente por pecado e nem o pecado o inocente por pecador, nem o pecador por inocente. Mateus capítulo 22. Agora nós vamos ler a respeito da falta de santidade. Aqui ele fala de núpcias, né? E que aparece uma pessoa sem a vestimenta. Então, estou lendo Mateus 22, nós podemos ler assim. Vamos ler o versículo 11. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestido de núpcias. Ou seja, ele não se preocupou em ter uma vida santificada. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. Aqui, lógico, Jesus ele retrata as bodas, uma festa de bodas, como a entrada no reino dos céus. Versículo 13.
Diz então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Graças a Deus que você está ouvindo essa mensagem, porque esse versículo 14 são para aqueles que estão ouvindo a mensagem, né? Aqueles que se preocupam em fazer um exame, examinar-se a si mesmo, para estar de acordo com aquilo que é o plano de Deus na nossa vida. Amém? Perfeito nós não somos. A primeira coisa que eu fiz questão de ler é que se dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos. Mas então, o que vai ser a nossa salvação? A gente continuar com Jesus, a gente continuar com a palavra. Isso que você está ouvindo vai te trazendo para nós uma força, para nós, com a nossa força, resistir ao poder do mundo, ao poder das concupiscências, dos desejos fora da palavra de Deus. Mas, pastor, e se isso acontecer? O sangue dele vai nos perdoar, desde que você confesse, desde que você tenha na tua mente, no teu coração, que nós precisamos do perdão dele. É óbvio que para ser perdoado por Deus, você sabe que até na oração do Pai Nosso, nós precisamos também perdoar. Né? E aí, então, quando Jesus continua, ele vai lá no versículo 25, né, estou lendo Mateus capítulo 25, né, e aqui ele vai contar uma parábola muito conhecida, a parábola dos 10 talentos. Né? Então ele deixa os talentos com uma parte com um servo, outra parte com outro servo, outra parte com outro servo, com um terceiro servo. Né? E aí, quando ele chega, ele vai encontrar os servos. E aí ele fala assim, eu vou ler só Mateus capítulo 25, versículo 23, só para você ver. Depois em casa você pode ler e entender direitinho. Disse-lhe o seu senhor, bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu reino. Mas só que teve um servo que ele não levou em conta o talento que Deus deu para ele, e ao invés dele usar o talento para a obra, para o reino de Deus, para ganhar vidas para Deus, ele tinha condições, ele tinha talento para isso. Deus equipou ele, Deus deu inteligência, condições financeiras, Deus deu tudo. Mas ele preferiu esconder, né? Deixou por qualquer motivo. Não, tá bom. Esse servo, né, ele foi julgado, e Jesus fala assim, lá no versículo 26, respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe, mau e negligente servo, sabes que, olha só, ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro ao banqueiro, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Quer dizer, você não tem nenhum pretexto de não saber fazer as coisas. Você sempre vai ter alguém que vai poder estar ao seu lado e que você vai poder ajudar. 28. Tira-lhe, pois, o talento seria a moeda, né? O recurso que Deus tinha dado para ele, no caso representado por esse senhor. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos. Porque, agora no 29, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem se lhe há tirado. No versículo 30, lançai-o, pois, o servo inútil, nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Né? Mateus, se a gente continuar também, aqui também são textos todos conhecidos, quando Jesus também ele fala, no versículo 34 ainda do capítulo 25, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Né? E eles perguntam, mas como nós fizemos isso? Né? Quando ele vai falar assim, eu vou ler no versículo 38, quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, né? Quando te demos comida, tudo. E quando te vimos enfermo? E aí, respondendo, o rei disse, em verdade vos digo que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes.
Então aqui você vê a importância da caridade. Você vê que Deus, quando Ele nos traz a sua promessa, nos traz as suas bênçãos, isso implica na nossa aliança que nós devemos ter algumas obrigações que estão ao nosso alcance. E quando nós não fazemos, quando nós pecamos, nós temos o sangue de Jesus para nos purificar, amém? Se você voltar um pouquinho no 10, você fala assim, poxa, mas é difícil isso. Não, claro que é. É difícil porque a nossa natureza, ela é uma natureza de carne, e a carne não é sujeita ao espírito. Mas quem que vai vencer? Mateus capítulo 10, versículo 22. Quem vai vencer, olha só. Está escrito aqui, ó. E odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, quem persevera em seguir Jesus, por isso que Pedro, ele fala assim, mas aonde que nós vamos? Se só o Senhor tem a palavra, No versículo, capítulo 24, versículo 13, está escrito assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mesmo as palavras, E aí ele fala no 14, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Por que Pedro fala assim, só o Senhor tem a palavra da vida eterna? Eu vou encerrar, deixando para você uma certeza de que Jesus, ele providenciou tudo o que nós precisávamos. Aos que são dele, aos que buscam ele através da palavra, aqueles que ouvem a palavra, ganham a fé. E além de ganhar a fé, eles são limpos pela própria palavra. Para encerrar, João capítulo 15, quando Jesus ele fala assim, ó, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. Nós vimos, jogai nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Aí no versículo 3, está uma das maiores promessas para nós que buscamos Deus através da sua palavra, nós que buscamos aprender nas pregações, nós que meditamos, nós que buscamos na palavra de Deus a resposta para todas as coisas. Ele fala assim, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus, ele não veio para condenar, ele veio para nos salvar. Mas a salvação, ela está baseada, ela está firmada numa aliança. E numa aliança existe obrigação de um lado e do outro. Uma aliança pode ser simbolizada como um casamento, O compromisso, que o marido e a esposa, têm de um com o outro, isso simboliza uma aliança, Então, Deus, ele traz a figura da aliança para mostrar para nós que ele trouxe para nós uma solução, Basta nós fazermos a nossa parte. Eu espero que essa palavra tenha te tirado muitas dúvidas, mas tenha alertado a gente, todos nós, para a importância de sempre buscar e perseverar no caminho de Deus. Amém? Essa palavra é a palavra que traz salvação. Talvez não traga carros, não tragam o bem-estar, não é uma promessa que, olha, me põe a mão na tela do teu celular e você vai receber agora uma bênção. Talvez não seja uma palavra dessa. Talvez essa palavra seja a palavra que Deus mais quer que a gente entenda. Ele quer mudar o nosso interior. E essa mudança, para que Ele faça através da palavra, nós precisamos permitir e perseverar até o fim. Amém? A vitória é certa. O sangue de Jesus apaga todos os nossos pecados. O sangue de Jesus cobre as nossas imperfeições, desde que nós perseveremos. Amém? Convidar você a baixar sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que ela produza, meu Pai, em cada um de nós o fruto da salvação, meu Pai. Que ela nos limpe de tudo aquilo que o mundo traz, meu Pai, das coisas que se mostram como facilidades, quando na verdade o que o Senhor veio nos revelar é o caminho da verdade, meu Pai. O Senhor disse que a porta é estreita, o Senhor disse que muitos são chamados, poucos os escolhidos. Os escolhidos são aqueles que permanecem, meu Pai. E aqueles que não são escolhidos são aqueles que abandonam. Obrigado por estarmos até aqui, meu Pai, te ouvindo. Assim como Pedro disse, a tua palavra nos traz a salvação e nos limpa.
É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Senhor, continuamos ainda, meu Pai, clamando pela vida daqueles que estão em leitos com problema de vírus, com mesmo outras enfermidades. Abençoa e proteja e conduza os nossos dirigentes. Pai querido, proteja aqueles que trabalham nos serviços essenciais. Toda honra, toda glória e todo louvor ao teu nome, Senhor. Nós cremos em ti e por isso nós já te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. E você que crê, fala amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos e até domingo, às 10 horas, em mais um culto virtual. Em nome de Jesus.